Arquivo 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas pobres preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Você já deve ter ouvido este conselho. Vá à escola, tire boas notas, arranje um bom emprego, um salário alto e seja feliz. Seria bom ter essa garantia por escrito. Não há nada errado em ter um emprego com um salário fixo, a não ser que isso interfira na capacidade que você possui de ganhar o dinheiro que merece. O problema é que, geralmente, ter um emprego estável quase sempre interfere. As pessoas de mentalidade pobre preferem receber um salário garantido ou ser remuneradas por horas trabalhadas. Precisam da segurança de saber que terão aquela exata quantidade de dinheiro sempre na mesma data todo mês. O que elas não percebem é que essa segurança tem um preço, e o preço é a riqueza. Repita algumas vezes a seguinte declaração: prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Arquivo 12. As pessoas ricas pensam: posso ter as duas coisas. As pessoas pobres pensam: posso ter uma coisa ou outra. As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas pobres vivem numa realidade de limitações. A diferença está em suas mentes. Quem pensa pequeno cultiva conceitos baseados na escassez, tais como: nunca se tem o bastante, não se pode ter tudo. Mesmo assim, embora ninguém possa ter tudo, você com certeza é capaz de possuir tudo o que realmente quer. Repita algumas vezes a seguinte declaração: eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Arquivo 13. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas pobres focalizam o seu rendimento mensal. Em geral, quando o assunto é dinheiro, as pessoas frequentemente perguntam: quanto você ganha? É raro ouvirmos: quanto vale o seu patrimônio? Pouca gente fala assim, a não ser nos ambientes de alta classe. Nesses lugares, as conversas sobre dinheiro costumam dizer respeito ao patrimônio. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. O patrimônio líquido é o valor de tudo o que uma pessoa possui. Para determinar o seu patrimônio, some o valor de todas as coisas que você possui: dinheiro, ações, títulos, imóveis, o seu negócio atual, a sua casa, e depois subtraia tudo o que você deve. O patrimônio líquido é a medida definitiva da riqueza porque, se necessário, os bens podem ser liquidados, ou seja, convertidos em dinheiro. Repita algumas vezes a seguinte declaração: estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Arquivo 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas pobres administram mal o seu dinheiro. Os ricos não são mais inteligentes do que os pobres. Apenas têm hábitos diferentes e mais positivos em relação às finanças. Esses hábitos se baseiam primordialmente no condicionamento mental passado. Se alguém não controla o próprio dinheiro de modo adequado, é porque provavelmente não foi programado para lidar com este assunto. O que distingue o sucesso do fracasso é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro. Repita algumas vezes a seguinte declaração: sou um excelente administrador de dinheiro. Sou um excelente administrador de dinheiro. Arquivo 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para trabalhar duro por elas. As pessoas pobres trabalham duro pelo seu dinheiro. Se você é, como a maioria das pessoas, cresceu programado para acreditar que tem de dar duro para ganhar dinheiro, mas não foi programado para acreditar o quão importante é fazer o seu dinheiro dar duro por você. Trabalhar é importante, mas somente isso nunca o tornará rico. Observe o mundo real. Existem bilhões de pessoas que se matam de trabalhar e jamais enriquecem. Enquanto isso, os ricos passam os dias fazendo compras e se divertindo. Repita algumas vezes a seguinte declaração: o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica.
O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Arquivo 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas pobres deixam-se paralisar pelo medo. O medo, a dúvida e a preocupação são alguns dos maiores obstáculos ao sucesso. Uma das maiores diferenças entre pessoas ricas e as de mentalidade pobre é que as primeiras estão sempre dispostas a agir apesar do medo, enquanto as últimas deixam-se paralisar por ele. Repita algumas vezes a seguinte declaração: eu ajo apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da preocupação, apesar da inconveniência, apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu ajo apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da preocupação, apesar da inconveniência, apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Arquivo 17. Pessoas ricas controlam seus pensamentos. Pessoas pobres são controladas pelos seus pensamentos. Uma coisa importante a entender é que você não é a sua mente. Você é muito maior e mais poderoso do que ela. A sua mente é uma parte de você tanto quanto a sua mão. Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida em termos de sucesso. Repita algumas vezes a seguinte declaração: eu me comprometo a aprender e a crescer o tempo todo. Eu me comprometo a aprender e a crescer o tempo todo.